Quero saudar você nesta manhã de segunda-feira com a paz do Senhor Jesus. Mais uma semana diante de nós. E que melhor escolha foi essa de que nós comecemos com a palavra de Deus aberta. Vamos ao segmento do Evangelho de Lucas, onde nós continuaremos na leitura a partir do versículo 16 e hoje estaremos lendo somente 3 versículos. E o texto da palavra de Deus diz o seguinte: E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Queridos irmãos, este pedacinho da Bíblia aqui, na edição daqueles que editaram a Bíblia para nós, intitularam este pedaço chamado de A Parábola da Candeia. E quando nós falamos de candeia, estamos falando de uma luminária, de algo que no tempo passado era como se dava, ou se caminhava, ou se colocava a luz em uma casa, ou em um recinto, ou até mesmo em sua mão, na rua. Mas a palavra de Deus nos lembra sobre a candeia, esta parábola, mais uma vez, lembrando parábola, são comparações, são histórias alegóricas, portanto, inventadas, mas que representam uma verdade espiritual, ou seja, Jesus, neste caso, que é quem fala esta parábola, ele tem algo espiritual que é uma realidade para o reino de Deus, do reino de Deus, que ele quer apresentar às pessoas, e ele usou muitas vezes de parábolas, de histórias, de narrativas não reais, mas representativas para ensinar estas verdades. Estamos aqui diante de uma curta parábola, quando Jesus simplesmente diz: olha, ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso ou põe debaixo da cama. Ele está chamando ao que faz sentido. Realmente, ninguém liga uma luz, seja com o fogo, ou seja mesmo elétrica, como nós temos hoje, e põe um vaso em cima, porque não faz absolutamente nenhum sentido. A nossa luz não fica debaixo da nossa cama, porque não faz sentido algum. Então ele diz, a luz ela é posta no velador, para que os que entram vejam a luz. Ora, o velador é um lugar que está em cima, um lugar onde se pendurava aquela luz, para que a luz pudesse iluminar todo o ambiente que a tinha. Então a primeira coisa que eu quero aprender neste dia com essa palavra é que a posição da luz é sempre em cima. Né? E claro que estou fazendo alguma aplicação aqui para nós, mas foi o que eu pensei e entendi, eu estou meditando devocionalmente neste texto, e eu cheguei à conclusão de que o lugar da luz é sempre em cima. E quando você fala de um posicionamento em cima, automaticamente quem está em cima é a superior, é ou não? Quem fica embaixo a gente esconde, ou a gente põe embaixo aquilo que é inferior. Aquilo que é de cima, ela é superior, né? Então, a luz, em primeiro lugar, ela é superior. Segundo, ela tem um alcance maior. Quando você está em cima, o alcance daquilo que ele faz, no caso da luz, é iluminar, o alcance da sua atuação é muito maior. Se você colocar a luz em um lugar no meio do quarto, ou no pior das hipóteses, como Jesus mencionou, embaixo, no chão ou debaixo de uma cama, a sua extensão de atuação será muito pequena, mas quando nós colocamos na posição de cima, então a sua atuação, o alcance da luz, ele é muito maior. Então, ela é uma posição superior, ela tem um alcance maior e de cima você tem uma visão maior. Estar colocado em cima significa que pode ver não só o alcance da sua atuação, e porque a luz faz ver, mas também pela posição de cima. Você sabe, se você quer ver as ruas da cidade e você está numa rua, você não vai conseguir ver quase nada.
Se você sobe num prédio de 3, 5, 6 andares, você vê uma extensão maior. Se você sobe num prédio de 20 e tantos andares, você vê muito maior. Se você vai num helicóptero ou num avião, numa visualização, você vê uma cidade e até os derredores daquela cidade. Porque aquilo que está em cima, né, tem uma visualização maior. Portanto, eu aprendo que a luz, e nós entendemos que a palavra de Deus muitas vezes é representada como luz. A verdade de Deus ela é representada como luz. Nós mesmo como servos de Deus fomos chamados para sermos a luz do mundo, para brilharmos, portanto, a verdade de Deus, a essência de Deus, né? A luz veio ao mundo, até Jesus é chamado de luz. Agora me lembrei do texto de João, capítulo 1, a Bíblia diz que a luz veio ao mundo, né? E os homens rejeitaram a luz porque amaram mais as trevas. Então, não só Jesus, ele foi a luz que veio ao mundo, ele nos chama para sermos luz. Primeira coisa que eu digo e entendo para a minha edificação neste dia, é que quando Jesus me diz que eu tenho que ser luz, eu estarei sempre numa posição superior, não por mim, não pelo meu merecimento, mas a luz que está em mim, ela é feita para estar por cima. E isso não está me dando nenhum direito humano a agir ou me achar melhor do que ninguém, não, mas está me mostrando claramente que a essência do Espírito que atua em mim, ele é superior do que aquele que atua neste mundo, das coisas que são terrenas, das coisas que são banais e passageiras, porque em nós habita a luz do Senhor. Coisa segunda que eu aprendo neste texto, ela diz que a luz ela manifesta o que está oculto e o que está escondido. Veja aqui no texto de volta, não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Ora, vamos tentar olhar isso na prática. Há duas circunstâncias aí que as coisas escondidas, que um pecado escondido, que uma desobediência, uma abominação ou algo esteja escondido, porque o que é limpo e lindo quer a luz até para receber, né, elogio ou ser visto. É o texto de João, capítulo 1. Ele diz que aqueles que são da luz vêm para a luz. Eles não têm problema. Mas aqueles que são das trevas, que amaram mais as trevas, fogem da luz, a Bíblia diz no texto de João, por causa das suas obras que são más. Portanto, o que Jesus está fazendo nesta relação bíblica aqui, ele diz, não há nada oculto. E por que é oculto? É porque é separado de Deus. Porque é contrário a Deus. Até existe o ocultismo, né? uma certa religião ou prática espiritual que busca os mistérios ocultos e escondidos, mas estão ocultos e escondidos porque não pertencem à palavra que já foi revelada. O que é de Deus, escute, por favor, e ensine isso. É e foi revelado. Amém? Mas as coisas que não são de Deus buscam a atração através de encontros ou busca daquilo que está oculto. E ao buscar, são levados a encontrar ou procurar outros espíritos, outras fontes, enfim, não vamos entrar por aí, mas a palavra bíblica diz que nada do que isto que está oculto não vai deixar de ser manifestado. Nem o que está escondido vai deixar de vir à luz. Ora, voltando ao meu pensamento, há dois lugares que eu vejo que isso vai acontecer. O primeiro dele é aqui na terra, é onde nós caminhamos no nosso dia a dia, é onde a gente leva alguém para a igreja e o Espírito de Deus permite que o pastor seja usado na pregação da palavra e aquela palavra convence, esclarece, ilumina, mostra aquele pecador, e este é um trabalho do Espírito Santo de Deus junto à palavra,
convencendo a ele, mostrando a ele o pecado escondido, a maldade, aquilo que está oculto, aquilo que o prendia em trevas, e a luz da palavra mostra, reflete, e o trabalhar do Espírito de Deus, que agora pela palavra foi trazido à luz, ele trabalha para convencer e dizer a este homem: há solução, há perdão, há uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, igreja, irmão, irmã Manuela, nós precisamos brilhar hoje a luz de Cristo. E brilhar a luz de Cristo significa viver a luz. Nós não podemos ter aparência das trevas. Quem escutou? Nós não podemos ter aparência com as trevas. Nós não podemos ter comunhão com as trevas. Quem ouviu? Nenhuma sorte de comunhão, porque quem vive na luz para brilhar a luz de Deus em nós, nós precisamos viver na luz e precisamos também, somos chamados também a falar a luz. A luz é a palavra de Deus que é ela quem ilumina, é ela quem mostra o pecado. Eu e você não somos chamados a colocar o dedo no pecado de ninguém, porque nós somos os primeiros que fomos salvos do pecado. A gente sabe qual é a nossa natureza, de onde nós saímos e a nossa tendência até hoje, às vezes sendo tentados. Amém? Portanto, nós não podemos trazer à luz afora o que está oculto ou escondido, mas a palavra faz. E nós, quando brilhamos a luz, nós vivemos esta palavra, este evangelho, esta verdade, separada de todas as trevas, mas nós também falamos a luz, ou seja, falamos a palavra de Deus, falamos de Jesus Cristo, que é a luz, e quando esta palavra ela é falada, então é o Senhor, é a própria luz que vai trazer a tona, que vai manifestar, aleluia, aquilo que está escondido. E o Espírito Santo, como dissemos, trabalhar para a salvação das almas, para o despertamento daqueles que estão enganados. Alguns já foram salvos, já conheceram o novo nascimento, mas por um motivo ou outro voltaram a ser enganados por ensinos errôneos, por práticas errôneas. Estão consigo adorando a Deus, mas guardando ali no seu bolso, no bolso do coração de dentro, no bolso da alma ou no bolso de fora, algum amuleto espiritual que não pertence a Deus, que não é luz. Deus não terá compromisso, mas quando nós ensinamos a palavra de Deus, quando nós somos luz, quando nós somos um exemplo físico, aleluia, de vida, de moral na vida, de ética da vida, de cumprimento dessa palavra, e também falamos, ensinamos esta palavra com esta virtude e autoridade, esta luz que nós expressamos vai trazer salvação às almas, vai trazer despertamento àqueles que estão cegos e enganados, e o reino de Deus assim será engrandecido. O segundo lugar que vai ser manifestado será no dia do juízo de Deus final, ou seja, se alguém terminar a sua vida e ainda este oculto não foi trazido à luz, vai haver um dia, num julgamento conhecido na Bíblia Sagrada como o trono branco, aonde diz a palavra de Deus que o mar dará os seus mortos, todos ressuscitarão diante da presença do Deus Todo-Poderoso e serão julgados neste dia. Então, neste dia, tudo aquilo que ficou escondido, tudo aquilo que estava oculto, vai vir à luz, será visto. Ou seja, a palavra de Deus aqui, ela é perfeita. Em circunstâncias diferentes, o fato é que ninguém escapará de que aquilo que foi feito em segredo, em oculto, não é? Venha deixar de ser manifestado ou venha deixar de ser trazido à luz. Que Deus nos use para ainda neste mundo sermos estes veículos
porque para isso Jesus nos chamou. Vós sois a luz do mundo. Se fizermos assim, vivendo a luz, falando sobre a luz, muitos poderão ser salvos. Outros serão despertados do engano em que estão. E é só isso que nós podemos fazer. Aleluia. E aqueles que, infelizmente, ainda se segurarem ou não ouvirem, não tiverem a oportunidade de ouvir desta palavra, a verdade deste texto ainda acontecerá no dia do trono branco. Que Deus abençoe você neste dia. Tenha um começo de semana feliz, um dia abençoado. Que Deus possa te ajudar nas milícias, nas realidades do seu dia a dia. E em algum lugar, você e eu possamos ser graciosamente usados por Ele. Cante a Jesus, louve ao Senhor, tome um tempo de oração com Ele, mesmo que seja curto. Que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.